Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Seguindo tudo ok? Seguindo todos os padrões, né? Para evitar problemas maiores com relação a essa epidemia que nós estamos tendo aqui no Brasil, né? Uma pandemia, né? Está em vários, está em todos os continentes, né? Muito bem, então, gente. Vocês podem ficar bravos comigo e falar, pô, professor, sempre fala a mesma coisa, a gente está ficando já meio bravo com isso, né? Mas recomendação é sempre importante, né? A recomendação qual que é? Sempre saiu na rua, voltou para casa, lavar as mãos, álcool gel, tá bem? Vamos tentar quebrar esse mal aí pela raiz. E se um dia a gente ouvir, no Brasil não teve tanto problema assim, é porque nós fizemos a nossa parte, não é verdade? Isso é muito importante, então. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos bater um papinho sobre as unidades de medida. Lembra das unidades de medida? Nós trabalhamos elas, bom, para tudo, né? A gente usa a unidade de medida em tudo, não é verdade? Então, vamos tentar entender uma coisa. O que é medir, primeiro de tudo? Lembra disso? Medir é você fazer uma comparação. Tudo bem? Eu vou comparar uma grandeza qualquer que eu queira com uma unidade pré-estabelecida. Existe uma unidade já, essa unidade é só... Não, nós temos várias unidades. O que nós vamos entender é que tem algumas que já são mais comuns de serem trabalhadas, né? Mas eu posso medir a grandeza de acordo com o que eu quero, né? Eu posso fazer isso sem ter problema algum, tá bom? Então, vamos tentar lembrar. O que é medir? Então, comparar com uma unidade pré-estabelecida. O que é uma unidade pré-estabelecida? É algo que eu vou escolher, né? Por exemplo, eu vou medir um corredor, por exemplo. O tamanho de uma mesa. Vou medir o tamanho da mesa na minha casa. Eu posso usar a unidade que eu quiser, tá bom? Eu posso usar essa unidade aqui, por exemplo, ó. Pedaço de fósforo. Aí eu vou colocando lá, vou medindo, marco aqui, ponho outro fósforo, marco aqui, ponho outro fósforo. No final das contas eu vou saber quantos pedaços de fósforo cabem naquele espaço. Certo? Se eu não quiser usar o fósforo, eu uso a caixinha. Vamos deixar assim para evitar merchandising, né? Tudo bem? Então, se a gente observar, o fósforo, ele é pouca coisa menor que a caixinha, não é verdade? Mas ele é menor. Pode cabe lá dentro, então ele é menor. Certo, gente? Agora, o que eu posso usar também? Eu posso usar a minha caneta, minha unidade de medidas são as canetas. Tudo bem? Posso usar isso? Posso. Eu posso pegar um pedaço de papel? Posso. Eu posso pegar alguma coisa que é mais comum, né? Por exemplo, eu posso pegar aqui um esquadro. Lembra? Vocês já trabalharam muito com isso daqui, gente? Trabalharam muito com isso daqui em aula de matemática, aula de geometria, né? Então, aqui eu tenho um esquadro. Ele é enumerado, né? Está em centímetros, mas e se eu não quiser usar essa face? E se eu quiser usar essa face aqui para medir? Vocês estão vendo? É diferente. Se eu quiser usar esta outra face aqui, né? E se eu quiser usar alguma dessas faces aqui dessa abertura? Vocês estão vendo? Então, eu posso usar. Então, voltando, medir é comparar. Comparar com uma unidade pré-estabelecida. Melhor é o que você escolher. Se eu quiser, por exemplo, medir essa mesa em quilômetros, a minha resposta final tem que ser em quilômetros.
Aqui tem o que? Tem 2 metros. Eu vou transformar 2 metros em quilômetros e vou dar a resposta final em quilômetros. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá então. Por que foi importante criar-se essa ideia de unidades de medida? Pelo seguinte, antigamente, na Idade Média, né, boa parte dela, o que se acontecia? O que acontecia lá? Né? Vamos lá? O indivíduo, o rei, ele estabelecia que uma determinada medida era a polegada. Beleza, uma unidade de medida maravilhosa, polegada. Só que a polegada era o tamanho o quê? Do polegar dele. Só o tamanho do polegar, né? Ou seja, o tamanho da falange distal do indivíduo. Né? Então, vocês viram, era complicado, né? E o pé, então? Né? O pé, poxa, cada um tinha um pé de um tamanho diferente. Como é que eu posso usar isso como unidade de medida? Né? Vocês estão vendo? Por isso que dava muita confusão, muita briga. É briga no bom sentido, né, gente? Não vai guerrear, ninguém vai dar uma... na época, ninguém vai pegar uma espada e espetar no outro ou jogar uma lança por causa disso. Né? Mas davam aquelas discussões famosas. Tem uma outra unidade que a gente chama de jarda. Como é que a gente faz? A gente estica o braço e pegamos praticamente aqui da metade, né, bem do centro da mão, até, já que você está com ela esticada para lá, até essa parte aqui. Então, isso daqui era uma jarda. De novo, se eu sou mais alto, meu braço é mais comprido. Não é verdade? E aí dá confusão. Né? Aí dá briga, porque vai chegar um indivíduo lá que tem um braço diferente do meu. Né? Um braço mais comprido, braço mais curto. Né? Tadinho dos Tiranossauros Rex, né? Se fosse usar isso, aqueles bracinhos curtos lá estariam perdidos, não é verdade? Tá bom? Gente, então vamos lá. Em 1790, nós tivemos uma assembleia, né? Tivemos uma reunião na chamada Assembleia Nacional Francesa, que ela designa o quê? Um grupo de cientistas, um grupo de especialistas para estudar isso. Né? Então vamos estudar esse assunto, vamos ver o que acontece. Aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram um dos meridianos, é um meridiano que ele vem ali passando por Barcelona, ele chega até uma cidade chamada Dunkerque, né? Que fica no norte da França. E eles estabelecem que a 10.000.000ª parte dessa distância seria uma unidade chamada metro. E trabalharemos daí para frente com essa unidade. Né? Isso é legal, não é? Bacana, vamos estabelecer isso. Mas, gente, nós estamos falando do século XVIII. Como é que nós vamos medir isso aí no século XVIII? Tem que ser, como o pessoal costuma falar, tem que ser na raça. Não é verdade? Tem que ser na raça. Foi medido rápido. 7 anos. Demorou 7 anos para fazer essa medida. Então vocês vejam que não é fácil. Não é fácil. E vamos medir uma única vez? Não, se nós medirmos uma única vez, vai ser complicado. Né? Será que ninguém errou nada? Então você tem que medir 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes se forem necessárias. Tá bem? E você medindo desse jeito, o que vai acabar acontecendo? Depois você pode fazer uma média. Né? Eu faço uma média disso, resolvo meu problema, tá sossegado.
né? Fica sossegado, fica sem problema algum. É média, não é verdade? Se é média, está resolvido, tá bom? Bem, e aí o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião, né, em 1779. Oh, perdão, 1799, não 79, né, gente? Foi em 1790. Então, 1799 nós tivemos uma reunião, né, onde foi estabelecido o que ficou conhecido como sistema métrico, né? Então, esse sistema métrico, traduzindo do francês para o português, dizia-se o seguinte: para todos os tempos e para todos os povos, né? Então se trabalhou isso muito bem, ficou muito bonito, ficou muito legal, né? Realmente foi um trabalho espetacular, tá bem? Bom, vamos ver o que acontece depois disso, tá? Em 1960, nós tivemos uma reunião, tá? Foi na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, né? E nessa conferência nós tivemos o chamado sistema métrico sendo substituído pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Que a gente trabalhou como SI, né? Sistema Internacional de Unidades, né? Bom, nessa conferência, então estabeleceu-se o seguinte, que algumas unidades específicas para cada grandeza, tudo bem? Seriam chamadas unidades de base, tá? E múltiplos e submúltiplos dessas unidades seriam denominadas unidades derivadas, né? Então, tínhamos as unidades de base, que eram a referência para cada uma das grandezas. Não, gente, grande, o que é uma grandeza? Por exemplo, a massa, quantidade de massa que um corpo tem, né? Isso é uma grandeza, né? Distância é outra grandeza, tá bom? Distância, espaço percorrido, tá bom? Seria outra grandeza, tá bem? Mas nós temos muitas outras, tá bem? Por exemplo, sistema internacional, ele foi oficialmente adotado basicamente no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil nós usamos esse sistema internacional de unidades, tá bom? Então, vamos falar de algumas grandezas e trabalhamos as unidades para ver quais são, só para a gente ter um conhecimento um pouquinho maior, né? Então, vamos ver. O comprimento, a unidade de base é o metro. Nós vamos representá-la pela unidade M minúsculo. Daqui a pouco nós vamos falar por que algumas unidades estão em minúsculo e algumas estão em maiúscula. Tá bem? Se eu for medir a massa, vocês se lembram qual é a diferença entre massa e peso? Peguei vocês? Tem problema, a gente relembra tudo isso aí, tá? Massa, ela se refere à quantidade de matéria que um corpo apresenta. Tudo bem? Então, massa é a quantidade de matéria que um corpo apresenta. O que nós aprendemos também foi isso aqui, não é? Olha lá, se eu soltar esse corpo, ele cai em direção ao solo, graças à força da gravidade, não é isso? Então, a gravidade é uma força que age sobre os corpos, empurrando os corpos em direção ao centro da Terra. É isso, gente? Legal. Bom, se é isso, veja bem, se eu já tenho uma massa e eu tenho uma outra força agindo sobre ela, tá?
Esse corpo aqui tem uma massa, ele tem uma quantidade de matéria, e eu vou ter uma força agindo sobre ele na vertical, fazendo com que ele caia. Isso aqui tem uma chamada aceleração. Tá bem? Então, vamos lá. Se eu tenho uma massa, uma quantidade de matéria, e ela está sendo acelerada pela força da gravidade, isso será chamado de peso. Não importa que você esteja no chão, a força da gravidade vai estar sobre você. Então, o que é o peso? É a massa do corpo multiplicado pela força da gravidade. Aqui na Terra, a aceleração da gravidade, ela tem pequena variação, tá? É muito pouca variação, mas dá em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bem? Muitas vezes, para resolver exercício, a gente acaba arredondando para 10. Nem sempre isso é aceito. Tá legal? Então, vamos lá? A unidade que nós trabalhamos de massa é o quilograma. A gente representa pela letra K em minúsculo com o G à frente. Tá bem, gente? A propósito, as unidades que nós pegamos de base, elas têm múltiplos e têm submúltiplos. Né? Por exemplo, a unidade é metro. Vamos lá? Olha aqui, pessoal. Né? Metros. Isso daqui, cada um representa 1 centímetro, né? O que é centímetro? É a centésima parte do metro. Tá bem? Vocês viram que entre 1 centímetro e outro tem uma série de risquinhos? Isso daí é o milímetro, milésima parte do metro. E acima do metro? A cada 1000 metros nós temos 1 quilômetro. Né? A cada 100 metros nós temos 1 hectômetro. A cada 10 metros 1 decâmetro. Né? Tudo bem, gente? E para quilograma, para massa, mesma coisa, a unidade de base é o quilograma. Eu tenho múltiplo? Tenho. Eu tenho o que é mais usado em termos de múltiplos é a tonelada. Ela equivale a 1000 quilogramas. Tudo bem? Agora, eu tenho o milésimo, que é o grama, né? E o grama é uma subunidade, tá? É uma unidade derivada, mas ela tem uma derivação também, que é o miligrama, a milésima parte do grama. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos lá. Se eu quiser medir o tempo, qual a unidade de base? É o segundo. Tudo bem? O segundo tem os múltiplos? Tem. A cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Tá? A cada 3.600 segundos eu tenho 1 hora. Né? 1 hora são 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Faz 60 vezes 60. Você vai chegar nos 3.600. Não é verdade? Muito bem. Existem outras unidades maiores. O dia, não é verdade? Semana, o mês, o ano, tá? Então, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma viagem agora, nós fôssemos, por exemplo, vamos para a Alemanha, né? Vamos esperar passar esse surto aí, né? Do coronavírus. Aí a gente vai, tá legal? A gente vai numa boa, né? Gente, nós não iríamos medir isso daí em segundos, não é verdade? Em horas, talvez horas, mas o ideal seriam dias, né? Pegarmos dias e horas, né? Eu acho que seria mais adequado. Vocês já pensaram? Medir isso em segundos? Nossa, é complicado. Experimenta fazer o seguinte.
quando você sair da sua casa e se dirigir ao colégio, assim que acabar todo esse recolhimento, né, gente? É importante esse recolhimento, tá? Mas acabar isso, experimenta contar em segundos da sua casa até o colégio, ou vice-versa, do colégio até a sua casa. Vai chegar uma hora que você vai falar, poxa, meu, não dá. Não dá, isso fica complicado, tá bem? Corrente elétrica. Corrente elétrica, a gente usa a unidade ampere, tá legal? Esse A é maiúsculo. A gente já vai explicar para vocês mais à frente o porquê o maiúsculo, porquê o minúsculo. Eu tenho ainda a chamada temperatura termodinâmica, né? A gente usa uma unidade chamada Kelvin, né? Kelvin foi um cientista, tá bem? Então, Kelvin, esse K que nós vamos representar como unidade, ele é em maiúscula, tá bem? Aí já dá para ter uma ideiazinha do que eu vou falar daqui a pouco para vocês, né? É muito importante essa temperatura Kelvin, porque não existe temperatura negativa em Kelvin, tá legal? Quantidade de matéria, a gente usa a unidade mol, isso daí a gente vai aprender em química, tá bom? Um conteúdo mais à frente, tá? E nós podemos trabalhar também uma coisa chamada intensidade luminosa. Essa intensidade luminosa, nós podemos trabalhar com uma unidade chamada candela. Tá bem? Muito bom, gente. Vamos tentar entender algumas regras básicas para que a gente possa usar na nomenclatura aí das unidades, né? Como a gente quer padronizar tudo, é importante que a gente entenda que é para facilitar a comunicação, tá? Isso tudo é para facilitar a comunicação, tá? Então, vamos lá. Todas as unidades, se eu for escrever o nome dela por extenso, metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela, sempre com letra inicial minúscula. A única que nós vamos fazer com letra maiúscula é Celsius. Tudo bem? É a única, tá bom? Ela é exceção à regra, tá bom? E a representação da unidade? Todas em minúscula. Tem exceção? Tem. Quando a gente faz a homenagem a um cientista. Por exemplo, nós não trabalhamos com ampere. Eu não falei para vocês que era um A maiúsculo? Tá? Kelvin é um K maiúsculo. Tá bem? Vamos pegar outro. Pascal, PA em maiúsculo. Tá bom? Newton, N maiúsculo. A unidade Newton nós vamos usar como unidade de peso, tá? Massa em quilogramas, o peso em newtons. Tá legal, gente? Joia. Então, vamos lá. Outra coisa, se eu tiver que falar plural, esse plural eu só vou usar escrevendo na unidade, no nome da unidade. Então, 1 ampere, 2 amperes, tá? 1 metro, 2 metros. Tudo bem? E a unidade? A unidade, não. Tá? Eu me refiro a 1 metro, eu ponho 1 m. 2 metros, 2 m. Tá bem? 1 segundo, 1 s. 10 segundos, 10 s. Tudo bem? Nós não vamos usar, por exemplo, horas, HS. Não, né, gente? 1 hora, 1 H.
10 horas, 10 Hs. H. Tudo tá bem? 10H. Só a letra. Tudo bem, gente? Então, isso daí é muito importante para a gente guardar. E deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Já que a gente falou das unidades, das primeiras unidades, né? Lembra? Polegada, jarda, pé, não é verdade? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a representação de cada, tá bom? Então hoje, um pé, ele representa 30,48 centímetros, tá bem? Se eu pegar uma polegada, ela representa 2,54 centímetros, tá? Um pé, ele representa 12 polegadas, tá bem? Que mais? A jarda. A jarda são 3 pés, tá bom? Então, dá pra gente utilizando e fazendo as transformações que nós precisamos, tá bom? Por exemplo, ó, vamos supor que isso daqui fosse a tela da sua televisão, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar que uma tela tem tantas polegadas. Como é que a gente mede essas polegadas? Ó, não é nem assim e nem assim. A medida é na diagonal. Então, o número de polegadas é tirado em uma das duas diagonais da sua tela de TV. Tá bem, gente? Então, para vocês saberem o que acontece. E tem uma unidade que ela é usada muito em países de língua inglesa, né? Basicamente, é a unidade que eles usam lá, que é distância, milha. Né? Uma milha, ela equivale a 1.609,344 metros, tá, gente? Então, só é utilizado basicamente em países de língua inglesa, tá? Outra coisa que a gente poderia comentar aqui com vocês, seguinte, tá? Por exemplo, eu vou fazer um passeio daqui até, sei lá, vou sair aqui de São Paulo, vou até Ribeirão Preto. Tudo bem? Eu posso trabalhar em quilômetros numa boa, não é verdade? Mas vamos pensar o seguinte, se eu sair aqui de São Paulo e for até a estrela Sirius, que é a estrela mais próxima da Terra depois do Sol, eu não posso pegar isso em quilômetros. Ia dar um número tão absurdo, tão grande. Então nós podemos usar duas unidades que são importantes. Uma é a chamada unidade astronômica, tá bem? Que ela equivale a 150 milhões de quilômetros, tá bem? Agora, eu não gostei dessa porque realmente é uma distância grande, mas com uma unidade astronômica, a gente representa por UA, U maiúsculo, A maiúsculo, tá, gente? Eu não chegaria perto dela. Agora, vocês já ouviram falar da velocidade da luz? É uma velocidade muito grande, na verdade. É uma velocidade muito grande mesmo, né? Existe outra unidade chamada ano-luz. O que seria isso? Seria você viajar os 365 dias com a velocidade da luz, tá? Você iria percorrer aproximadamente 9 trilhões e meio de quilômetros, né? Então, essa é uma unidade bem interessante para se trabalhar. Tá legal, gente? Bom, a gente tinha falado das unidades de volume e eu esqueci de falar para vocês, né? Eu passei na cozinha e roubei isso daqui lá, ó. Roubei isso aqui lá da cozinha, né?
Então, isso daqui é utilizado lá, né? Ainda bem que não viu que eu peguei, né? Ó, vocês estão vendo? Aqui tem a marcação de meio litro e aqui 500 ml, né? Então, isso daqui é utilizado para medir volume, né? Tem uma outra marcação aqui, o mínimo que dá é 100 ml, né? Então, vocês vejam, essas notações que nós estamos falando aqui, nós usamos no nosso dia a dia. Eu não sei porque as pessoas muitas vezes falam assim, poxa, onde que eu vou usar isso? Nossa, poxa vida, não vou usar isso nunca. Não é assim, né, gente? Nós usamos tudo isso no nosso dia a dia, assim, né? É só saber procurar. E a gente consegue observar isso daí até com uma certa facilidade, tá bem? Bom, falamos da unidade metro, né, que foi uma que ajudou bastante, né? Século XVIII surgiu essa unidade, depois ela sofreu algumas alterações, mas foi o mínimo, tá, pessoal, que se alterou, tá? Foi o mínimo que se alterou, tá bom? Falamos o que é medir, falamos sobre todos esses aspectos, tá bem? Agora, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar a apostila de vocês, revisar essa parte, dar uma olhadinha. Poxa, isso daqui eu não fiz. Porque muito exercício nós começamos, vocês não tinham a apostila, não é verdade? Ou alguns não tinham porque não tinha chegado, e a gente foi fazendo a resolução na lousa, vocês foram copiando aquela boa vontade sempre que vocês têm, né? E a gente foi fazendo o trabalho dessa forma, não é verdade? Foi um bom trabalho, viu, gente? Foi um bom trabalho mesmo, tá? Não esqueçam, voltando desse período aqui de recolhimento que nós estamos tendo, desse afastamento, aqueles exercícios que eu pedi para fazer de química e essa revisão serão cobrados com certeza. Tá legal, gente? Então vamos fazer isso tudo direitinho, vamos procurar ver se existe alguma dúvida ou não, tá? E vamos trabalhar em cima disso. Tá legal, gente? Então, vocês podem usar esse restante desse tempo aqui para ir fazendo os exercícios. Tá legal? Então, um abraço para vocês e até a próxima.